porque algumas pessoas obedecem, outras, como eu, não obedecem, então fica complicado. Como eu é ótimo. Ei, mas agora eles estão falando da segunda onda, eu não sei se... Ixi. A gente não sabe o que A é Débora verdade. falou que a Débora falou que os hospitais já estão um pouco mais sobrecarregados. Isso que eu ia perguntar. Já. Então, mas precisaria perguntar para ela, porque ela tem dados assim mais precisos, mas ela me falou ontem que já está com a sensação de que os hospitais estão recebendo mais gente. Sei. Agora os médicos já sabem como tratar, então o estresse é menor. Né? E também parece que tem dado um tipo mais simples, que não bota a pessoa naquela situação de extrema. Sim. Por exemplo, a Neuza Rocha, ela disse que ela teve Covid e 3, 4 dias depois ela já estava boa. Hoje ela já estava até cantando na igreja. Mas ela teve não faz mais que 15 dias. Acho que deve ser isso. E depois, agora que passar a eleição, a gente vai começar a ter notícias mais verídicas, não políticas. Eles não queriam... a gente não vê nada, eles não querem fazer nada para não... Eles não querem mostrar nada para não ter o povo sem querer ir votar nada, né? Quem que já entrou, hein? Eu não estou vendo ninguém aqui. Não tô só eu, você e a Thaís, só. A Thaís. Então é melhor a gente começar a bater papo. Pergunta alguma coisa para a Thaís aí. Como é que é, patrão? Desculpa, não falhou. Pergunta alguma coisa para a Thaís, fala para ela contar alguma coisa. A Thaís está online aqui, aí. Fala aí, Thaís. Eu tô aqui. Tudo bem, patrão? Tudo bem. Estão me ouvindo? Na sua casa. Tá tudo bem, graças a Deus. Falar. Tudo bem? Tudo jóia. Ótimo. As crianças estão te dando muito trabalho ou já passou essa fase? Elas dão um pouquinho de trabalho, viu? São muito manhosas. Aí o trabalho delas é nesse sentido. Falam choramingando para tudo. Elas estão com quantos anos? Uma tem 7 e a outra 4. 6 anos, né? A Alice fez 7 agora, em outubro, e a Lara fez 4, Ela já está no primeiro ano, então. Nossa, alfabetizou online esse ano. Foi dureza. Mas foi bem, graças a Deus. Vamos ver ano que vem, né? Tomara que... Agora voltou presencial da escola esse último mês. Espero que ano que vem mantenha, né? Voltou. E elas voltaram, as duas? Não, a Lara eu acabei tirando da escola, porque como ela não tinha ainda 4, ela não era obrigatório estar matriculada. Aí quando foi setembro, eu vi que não ia voltar, a gente ficou pagando escola sem... Porque a aula online da Lara é meia hora por dia, e ela nem consegue, ela nem tem interesse, nada. Então eu acabei tirando, mas para ano que vem é obrigatório, né, ela estar matriculada. E vamos ver, voltou presencial só esse último mês, mas já acaba agora 14 de dezembro, então... Vai ser só no que vem mesmo. Vamos ver se vai ser híbrido ou se vai ser presencial. Aqui o Davi e a Rafaela... A Débora está enrolada lá com a Davi. Aqui o Davi e a Rafaela voltaram para a aula presencial. Já voltaram. A Rafaela não aguentava mais. O Danilo voltou uma vez por semana, o Danilo, mas ele não se firmou, não. Tinha 7 que se dispuseram a voltar, dos 7, chegou na hora lá da aula, só tinha 4. Aí ele falou assim, bom, se a maioria não vem, eu também não vou. E desistiu de estar fazendo online. Mas aí online, a Débora está passando um cortado, que ele já tem 11 anos,
E tem umas coisas que ela não sabe muito bem como é que é negócio de matemática, coisa assim que está longe da cabeça dela, mas ela está tentando. As crianças tiveram um limite, né, para essa aula online, assim, elas não... Nossa, a Alice, pelo menos, já não aguentava mais, ela vinha pedir todo dia que ela já queria desligar, que ela não aguentava mais fazer, e agora o presencial retomou o ânimo, né? Então, foi bom, pelo menos esse finzinho aí de ano. A Rafaela não entrava mais na aula, não. A Rafaela, nos últimos 15 Cansou, dias, né? não entrava na aula de jeito nenhum. Era um transtorno aqui, né? O Davi não entrou a pandemia inteira. O Davi ficava com o notebook aberto e ficava a aula aberta numa tela, mas com outras coisas em outra tela, fazendo de tudo menos na aula. Mas quantos anos ele tem? O Davi tem 12, né? Nossa, então perdeu o ano, quase. Não, porque ele é muito esperto. A gente teve reunião com os professores, assim, vem uma avaliação deles, né? Da escola, todos os professores mandam uma avaliação e a gente tem reunião com a professora depois. A reunião com o Davi foi sábado agora, né? A reunião por cada bimestre, né? Eles são de trimestre agora, né? Na nossa época era bimestre. Eles são de trimestre. A cada trimestre tem a reunião lá com o professor. Aí a reunião com o Davi foi sábado, né? Professor... Então, veio uma avaliação de todos os professores, ele não participa da aula, ele raramente fala, né? Não abre a câmera em hipótese alguma e tem zero de participação, né? Aí tem professor que fala assim, ele entra na sala, geralmente ele entra atrasado na aula, não participa, todos os professores. Né? Só que todos os professores, mas agora ele é um inteligente, né? Ele pega a matéria e vai bem nas provas. Agora, vai bem, assim, né? Teve 3 matérias que a média dele do trimestre foi 6,5, né? 6,5, 7. Mas o resto tudo 8, 9. E a média da escola quanto que é? 5? A média é 6. A média da escola é 6. Ah, então, ótimo. Aí ele pegou e falou que... aí a gente pegou no pé, foi falar com a professora falou assim, o que dá dó, assim, ele tem um potencial incrível, porque, gente, do jeito que ele faz, a gente não sabe como na hora que a gente pergunta, ele sabe a coisa, a gente não consegue saber, porque ele não participa, ele fica voando, né, a gente percebe que ele tá ali na coisa, mas ele não tá presente, né, ele tá voando. Mas aí na hora de fazer a prova ele sabe, mas a média dele caiu, né? A média dele caiu. Aí a gente falou assim, não, senhor. Ele falou assim, me adaptei muito bem ao online. Você se adaptou ao online coisa nenhuma, você tá jogando, você tá fazendo outra coisa, por isso que você não quer voltar pra aula. Mas você vai voltar. Aí nós fizemos ele voltar pra escola, né? A Rafaela tinha pedido pra voltar, né? A Rafaela, quando soube que voltou, falou assim, eu vou amanhã, vocês podem falar o que vocês quiserem, eu vou amanhã. A Rafaela é muito decidida, né? E no final de contas voltou. Só que pros dois, né? A hora que foi pôr o uniforme não cabia. Precisou ir comprar um uniforme pra poder. O Davi tá quase minha altura, né? O Davi tá com 1,75 m. O Davi tá quase a minha altura. Gente, vamos lá. Vamos aqui. Acho que eu não sei se vai ter mais gente aqui, não. Vamos passar rapidinho pelas nossas perguntas aqui, ó. Já que nós falamos do sofrimento na semana passada, né, eu peguei umas perguntas aqui sobre o final dos tempos. E tem as perguntas interessantes aqui, né? A gente já viu isso aqui nas nossas aulas de Apocalipse, né, nas nossas aulas, né, lá quando nós estudamos lá o livro de Apocalipse, mas acho que vale sempre a pena dar uma reforçada, uma voltada, porque às vezes essas questões do sono da alma, essas questões de julgamento, né, de como essas coisas vão acontecer, sempre dá uma confusão
Porque sempre a gente vê aí outras doutrinas de outras igrejas aí misturando essas ideias, né? Então, a primeira pergunta aqui, ó, é: compareceremos diante de Deus para julgamento logo após a morte ou mais tarde? E aí, Thaís? O que você acha? Logo após a morte, a gente comparece diante de Deus, né? Ou esse julgamento acontece mais tarde? Eu acho, né? Não tenho Não tem esse problema não, conhecimento, pode. que é mais Ok. tarde, não é? O dia do juízo, né? Parece que vai ser o mesmo para todos. E aí cada um vai, como eu posso dizer, morrendo em tempos diferentes, né? Mas o tempo que Jesus voltaria seria o mesmo para todos. Aí eu não sei o que acontece nesse meio tempo, né? Com as almas, vamos dizer assim. Mas Muito bem. eu tenho a impressão que é mais tarde. E aí, patrão, ajuda a gente. Eu também concordo, viu? Concordo exatamente com o que a Laís disse, embora eu nunca tenha me preocupado muito com esse assunto, não. Porque Deus não existe tempo. O tempo de Deus é diferente do nosso. Então é difícil você falar, foi antes, foi na hora da morte, ou foi depois. A gente diz nos sepultamentos, a gente escuta, né? Nunca fiz um sepultamento. A gente ouve que assim que a gente morre, a nossa alma sobe aos céus e vai estar com Jesus. Né? Mas não quer dizer que aquele ali já seja a hora do juízo, como foi dito. Pode ser que Deus tenha a sua hora. Eu, sinceramente, eu não sei o que a Bíblia fala sobre isso. Seria bom a gente pesquisar, viu? Quando que vai ser o juízo final? A gente chama de fim dos tempos, a gente tem uma porção de nomes que se referem a esse tempo, mas também eu já li tanta controvérsia, tanta. Essa doutrina aí do sono da alma é típica dos Os adventistas. adventistas, exatamente. É típica dos adventistas. Nós dizemos que a nossa alma vai estar lá personalizada, em comunhão com Jesus, com Cristo. Cristo está te esperando lá na minha casa, tem muitas moradas, se assim não for, eu teria dito. Então, é por aí. Eu acho que a resposta da Thaís me convence. Eu li a resposta do Sproul, né? E falei, bom, mas o Sproul, ele está falando de historicamente nós cristãos, né? Então, fui pesquisar um pouco mais, né? Aí, eu escutei, então, também uma devocional do reverendo Augustus Nicodemos também. Eu gosto muito dele. Ele apresenta as coisas, né, sobre esse assunto, né? E muito bem, ambos concordam e dizem a mesma coisa. O que eles dizem? Vamos pegar os exemplos da Bíblia, né? Paulo, então, já ainda em vida, ansiava estar com Cristo. Tanto é que ele dizia, né? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A ideia de Paulo de que, assim, enquanto Cristo quiser que eu esteja aqui na Terra, muito bem, mas eu gostaria muito já de ir para a presença dele. Então, o que dá a ideia de que Paulo, então, ao passar pela morte, já estaria junto com Cristo. Essa é a ideia também que a gente vê com Estevão, né? Estevão, quando está ali para ser apedrejado, né? Ele já tem a visão, então, de Cristo. Né? Ela está lá em Atos 7:54, tá? A mesma ideia a gente vê na parábola do rico e o Lázaro, né? Onde então, após a sua morte, já automaticamente está, né, à direita de Deus, né, de Cristo, né? E já ali ele já pode gozar da presença celestial. E o rico automaticamente já está no inferno e já está ali sofrendo com as dores, né?
E eles falam também da promessa de Cristo no ladrão da cruz, né? Que ele diz, Cristo diz assim, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ora, se é hoje mesmo, né? Isso não dá ideia, se não fosse hoje, Jesus Cristo estaria fazendo uma promessa vã, né? Jesus estaria fazendo uma promessa que não iria se cumprir. Estou falando que vai ser hoje, mas na verdade não é hoje, é daqui a um tempo, né? Então todos eles se baseiam nesses textos e nessas passagens, né? Apesar que uma seja uma parábola, mas a parábola também nos ensina, né? Todos eles mostram aqui a ideia de que logo após a morte, né, a nossa alma já estará com Cristo. Ora, se logo após a morte eu já estarei com Cristo, isso implica, ou se no caso do rico e o Lázaro, né, o que era mal ali, né, o que nós não já foi automaticamente ao inferno, isso implica que há um julgamento, logo depois da nossa morte, tá? Porque no final de contas, como é que a gente pode decidir para onde vai, se não houver ali um juízo? Então, ambos concordam que há um julgamento que ele não é público, ele é um julgamento meio que secreto, né, que a gente passa logo após a nossa morte. Porém, a Bíblia é muito clara na questão do juízo final, aonde todos serão julgados, né? Então, nós temos claramente a ideia de que após, né, a segunda vinda de Cristo, todos nós teremos, então, o nosso corpo ressurreto, né? Então, haverá a ressurreição do corpo, a junção novamente do corpo com a alma, né? E aí, neste momento, haverá lá, então, o último juízo. Então, se a gente fala assim, até o Sproul diz assim, se é o último juízo, é porque já dá a ideia de que existe algum juízo antes, porque senão não seria o último, seria o juízo, né? Então, a gente vê lá em Mateus 25, né, de 31 a 46, lá a ideia do juízo final, né, onde Deus fala, então, que eu vou recolher todas as minhas, né, vou botar no aprisco, eu vou recolher todos os animais e vou separar, né, para a esquerda, para a direita eu vou colocar as ovelhas, para a esquerda eu vou colocar os cabritos, né, dando a ideia de que a ovelha serão aqueles que são os salvos, né, os cabritos serão aqueles que serão condenados, né? Então, muito bem. Então, tanto para a ideia do Sproul quanto do reverendo Augusto Nicodemos, e ele fala que nós, historicamente, o patrocínio falou dessa questão de ir nos sepultamentos, é muito comum o pastor estar fazendo sepultamento, né, no ofício fúnebre, ele já fala de que a pessoa, né, através da sua fé, da sua perseverança, né, através da sua demonstração daquilo que ela acreditava, ela está junto de Deus nesse momento, já está gozando da presença de Cristo, né? Então, a resposta: após a morte, temos a ideia de que há um julgamento, afinal de contas, logo após a morte, há a decisão de para onde vamos. A ideia desse sono, de que a alma fica aguardando o julgamento, não é uma ideia calvinista e presbiteriana. Essa é uma ideia muito dos adventistas. Para nós não existe esse sono que a alma fica durante um tempo aí, né? Não, logo após a morte já é decidido. Se é decidido, há um tipo de julgamento, né? E depois haverá o julgamento final. Tá bom? Então. Tá bom. Deixa eu só expressar uma coisa aqui. A questão do sono da alma é absolutamente absurda, porque eles dizem que você vai estar no céu, porque sobe para o céu, mas você vai estar dormindo lá, você vai estar, a tua alma fica assim como uma espécie de congelada, ela fica num lugar reservado, né? Aí entram, por exemplo, nessa doutrina fajuta, entram, por exemplo, os espíritas, que dizem que a alma pode voltar, ela está lá vagando por lugar nenhum, e
ela pode voltar e se reincorporar, reencarnar, que eles chamam, né? Reencarnar, e aí vive aquela vida ali, depois sobe de novo, aí volta, etc, etc. E eu fico pensando nessa bobagem, porque, afinal de contas, no juízo final, essa alma aí vai ser a alma de quem? A minha, a do outro que reencarnou, a do outro, ela vai ser de quem? Quem é o dono dessa alma? A nós, a alma, né? Quando Deus nos criou, ele nos criou corpo e alma. Ele soprou, né? Se não precisasse, senão se fosse para ser só corpo, ele teria feito lá o bonequinho e falado assim, olha, esse aqui não tinha alma, não tinha. Outra coisa também que a gente tenta fazer é separar alma de espírito. Eu acho que não é essa confusão é muito complicada. Eu sempre defendi que alma e espírito é a mesma coisa. Espírito com E minúsculo, não espírito com E maiúsculo. Espírito com E maiúsculo é uma pessoa da Trindade, etc, etc. Mas é uma questão muito legal. Eu estava até procurando um livro aqui, eu tenho um livro que se chama Os 7 Mitos do Adventismo. Eu estava procurando aqui, mas não consta no índice, mas lá no meio ele vai falar sobre isso aí. Aliás, eles são espertos para fazer livro, viu? Eles dão a impressão que vão falar assim, você vai assistir o jogo do Flamengo com o Palmeiras. De repente, lá, você chega no campo, senta lá, de repente entra o Noroeste de Bauru e o Bom Bernardo. Aí entra outra pessoa, quer dizer, que é isso, pô? O que é interessante, assim, o Augusto Nicodemos fala da questão do sono, né? Assim, a Bíblia, às vezes, ela se refere à morte como o sono, né? Mas ele assim, ela tem algumas conotações, na verdade. Às vezes o sono é utilizado para um eufemismo, sim, né? Para diminuição daquela dor, por causa de que a pessoa ali, você olha uma pessoa morta, você pode dar a impressão de que ela está dormindo. Tá? Então, na ideia de que com a aparência. Mas ele fala que nós, cristãos, utilizamos essa questão, a ideia do sono também, porque para nós a morte não é o fim. Então, nesse sentido, se diz que a morte é o sono, porque no final de contas, ali não acabou, não é o fim. Haverá uma forma assim, vai acordar logo depois, tá? Então, nesta ideia que se utiliza, nós presbiterianos, e que se escreve na Bíblia, essa questão do sono. Então, não nessa ideia de que o sono é assim, é um dormir profundo durante um longo tempo até que se aguarda a volta de Cristo. Não é essa a ideia. Embora a Bíblia não deixe tão clara assim nessa questão desse julgamento, né? Se esse julgamento ocorre ou não ocorre, né? E como até ele se dá. Ela fala muito do juízo final, né? Mas ambos concordam com o fato de que, ora, se há uma decisão, há um julgamento. E aí até o Augusto Nicodemos diz assim, o julgamento final para nós cristãos nada mais é do que uma demonstração pública ali da decisão. Né? Ali Jesus Cristo, então, vai publicamente, né, mostrar que esses são os meus, esses são os salvos, aqueles que serão chamados aí de meus filhos. Né? Muito bem, outra pergunta aqui no sentido, a gente seguir aqui, né? Os cristãos terão que passar pelo julgamento final da mesma forma que os não cristãos? Então, nós cristãos passaremos pelo julgamento da mesma forma que os não cristãos? Bom, começar com você, patrão. Meu palpite. Uhum. Primeiro, em relação à palavra cristão. Hoje em dia é muito difícil saber o que é verdadeiramente um cristão. Se a gente entender cristão como aquele que entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, passou a tê-lo como seu único,
se chamar assim, eu acho que vai haver muita controvérsia, porque tem gente aí que diz que salvação é outra coisa. Mas, em relação à pergunta propriamente dita, eu entendo que... Está ouvindo? Está ouvindo? Tô sim. Ah, tá. Eu entendo que no juízo final todos vão ser julgados, mas os cristãos não serão penalizados, quer dizer, não lhes será atribuído culpa, não lhes será atribuído responsabilidade. Os cristãos é como se fosse um julgamento, julgado livre, saísse livre. O juiz examinou lá e viu, não, esse aqui não cometeu esse crime, então ele está livre, está liberado. Então, mas que a Bíblia diz que todos serão julgados, então a maneira como a gente entende é julgados, mas não condenados, os cristãos. Julgado, lembra que ainda existe uma complicaçãozinha que diz que na hora do julgamento Deus vai levar em conta nossas obras. Isso eu acho ainda mais complicado lá no Apocalipse, né? As suas obras acompanham, né? Eu acho que aí é para dar, na base da brincadeira, é para dar um lugar privilegiado lá no céu, quer dizer, dar uma vai ter a primeira classe, ó. Vai ter uma primeira classe. Vai ter uma primeira classe no céu lá. Se for assim, eu só vou andar de primeira classe lá. Thaís. Oi, então, eu acho que sim, né? Eu não, sim, sou bem leiga em relação a essas coisas, não conheço, mas é o que eu tenho a impressão que sim, que todos passarão pelo julgamento, até porque tem essa questão do galardão aí que eu não entendo tão bem, mas eu imagino que não só o fato de você estar no céu, mas que espaço, vamos dizer assim, que privilégios você desfrutaria. Então, eu imagino que sim, que todos passariam pelo julgamento, por níveis diferentes, né? Quem não é cristão seria um tipo de julgamento, julgando uma outra perspectiva, mas quem é cristão também, né? Muito bem. O Sproul tem uma resposta aqui interessante. Ele fala assim, olha, Jesus Cristo será o juiz, né? Ele será o juiz que irá julgar a todos, cristãos e não cristãos. Para aqueles que são cristãos, Jesus Cristo, além de juiz, ele é o advogado de defesa. Então, os não cristãos, eles vão entrar nesse julgamento só com o promotor, que está acusando ele. Não vai ter advogado de defesa, porque eles recusaram o advogado de defesa. Eles disseram assim, não, eu não quero advogado de defesa. Então, esses vão entrar sem advogado de defesa. E os cristãos vão ter um julgamento justo, feito por um juiz que é muito justo. E ele, esse mesmo juiz, ele é o advogado de defesa dos cristãos. Tá? Então, essa é a profunda diferença que vai acontecer quando a gente tiver esse juízo. O juízo é o mesmo juízo para os cristãos e para os não cristãos. A diferença para os cristãos é que Jesus Cristo é o advogado de defesa. Muito bem. Tanto ele quanto o reverendo Augusto, só para concluir aqui, o reverendo Augusto Nicodemos, ele lembra de Romanos 8:1, né, que diz lá que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Então, não há condenação. Então, logo, o cristão, ele não precisa, né, não deve temer o julgamento final. Afinal de contas, não há condenação. Nós somos salvos pela graça. Tá? Como o patrocínio falou aí, o Novo Testamento fala mais de 25 vezes a respeito de um negócio chamado galardão, que são, digamos assim, os
os presentes, os benefícios, né? Como fala, aquilo que nós iremos receber no céu pelas obras que nós realizamos. Ora, então, a gente pode entender que esse julgamento, ele só vai dizer que nível de céu que nós vamos lá poder usufruir, né? Alguns vão receber mais porque fizeram mais, né? E esse galardão é claro na Bíblia, dizendo que é mediante as nossas obras. Agora, ora, é como se você fosse assim, o ticket para entrar no céu não é pelas nossas obras, porque se fosse, ninguém de nós teríamos condições de comprá-lo. Então, a entrada é comprada através do sangue de Jesus na cruz. Por isso, nós não temos mérito nenhum. Então, quanto a isso, não há julgamento no sentido de que coisas que a gente possa ter feito que faz com que a gente perca essa entrada, ou coisas que a gente possa ter feito que façam com que a gente tenha o direito, tenha conquistado essa entrada. Porque não é mérito nosso. Nós recebemos isso de graça. Então, nesse julgamento, se você já tem a Cristo, como diz o Nicodemos, desde agora, você já pode ter certeza do resultado desse julgamento, porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Ora, então, se não há condenação, o que eu vou ter nesse julgamento? Vai ser avaliado todas as suas obras. E o seu galardão, aquilo que você irá receber no céu, aquilo que você irá receber como presentes, como benefícios, como privilégios, vai depender de acordo com as suas obras. Tá? Então, só para deixar bem claro, né, que as nossas obras não nos garantem a entrada. É como se você tivesse lá, comprou o ticket de avião, né? Bom, o ticket do avião, o voo você não perde. O voo você está dentro, você vai. De acordo com aquilo que você fez, vai definir se você vai de classe econômica, se você vai com espaço azul, se você vai de business class, se você vai de first class, né? Aí vai depender como você vai. Mas no avião você já entrou, né? E você vai de qualquer jeito. Pode falar, patrão. Não, eu acho que essa ideia aí eu gosto bastante. De onde é que você vai sentar vai depender de Jesus. Agora, aquela outra ideia de Jesus sendo ao mesmo tempo o juiz e o advogado é bastante difícil de entender, porque se o juiz é o advogado, é claro que o advogado sempre está a favor do seu cliente, né? Então, na minha cabeça, eu não consigo separar. Aliás, o dogma da Trindade, a doutrina da Trindade, é bastante complicada, porque você poderia dizer Jesus é o advogado de defesa e Deus Pai é o juiz. Né? Aí, quer dizer, entra o mesmo dilema de Deus é único em três pessoas. Quer dizer, se você quiser humanizar isso aí, tem uma palavra que chama, e alguém lembra qual é a palavra? Se você quiser racionalizar, fica difícil de você se colocar no julgamento o juiz e o advogado de defesa como sendo a mesma pessoa. Do ponto de vista dos julgamentos atuais, não faz sentido. Agora, essa de que entrou no céu com o ticket e ele ganhou de graça, lá dentro ele vai ser colocado de acordo com os seus galardões, como se diz. E o galardão não é necessariamente obras, mas isso aí a gente fala depois. Lá no Apocalipse, eu tenho uma imagem interessante. Deus está no trono, em volta dele, perto dele, assim, tem uma fila dos chamados anciãos, os 12 anciãos. Depois tem uma outra fila chamada a fila dos seres viventes, os 24 seres viventes. Enfim, há uma estrutura,
um planejamento de Deus para colocar as pessoas, né? Isso João recebeu visão que ele teve de Jesus Cristo. Assim, ele recebeu essa visão porque Jesus Cristo estava dizendo para ele, olha, estava assim, assim, assado, no meio do trono, depois há um rio, há uma porção de coisas que ele descreve, né, muito bonitas, mas muito, vamos dizer assim, como se chama assim, te dá uma ideia de uma coisa que esqueci a palavra correta. Um esplendor, uma coisa grandiosa, assim. Uma coisa assim, do ponto de vista humano, a gente tem que acreditar na Bíblia, e não racionalizar em cima da Bíblia. Diz que lá tem uma distinção de pessoas, essa distinção é de pessoas que estão ao lado do trono, então eles foram colocados ao lado do trono. Quando a gente vê assim uma reunião importante, tem lá uma pessoa, depois sentam os assessores de primeiro nível, depois entram os assessores de segundo nível, depois assim vai. Há um escalonamento de onde cada um deve ficar. Eu acho que lá no céu vai ser assim. Tem muita gente que gostaria de ficar perto de um rio que tivesse bastante peixe. Eu que gostaria de ficar num campo de futebol. Assim vai. Chega de próximo. Do filme do Alto da Compadecida, né, para quem leu da obra do Ariano Suassuna, no final do filme tem uma cena do julgamento, né? É que existe ali uma doutrina católica, né? Então, aonde quem está ali fazendo o papel de advogado de defesa é Maria, né? Mãe de Jesus. Mas é uma cena bem interessante, na verdade, né? Onde a ideia de que existe, então, o acusador, né? Tá ali Satanás acusando, Jesus sentado no trono como sendo aquele que vai julgar, né? Mas, como a doutrina católica, fica Maria intercedendo ali, né? Nós não acreditamos nessa questão, né? Mas para nós é como se Jesus, então, ali cumprisse dois papéis. É difícil de... difícil de raciocinar, difícil de racionalizar e conseguir compreender. Mas é como se fosse essa ideia, né? Jesus Cristo, então, ao mesmo tempo, ele seria aquele que julga e aquele que defende, né? Mas é uma ideia interessante, né? Essa ideia que o Ariano Suassuna coloca ali, ela é bem interessante. Mas como ela desvirtua colocando Maria, sim. Porque ela desvirtua, porque a doutrina católica, e eu fui católico até 30 anos de idade, quase, ou menos um pouco, tem uma oração, como são as orações católicas, decorada, que se chama Salve Rainha. No meio dessa oração, que eu sabia de cor, mas já esqueci, tem um negócio lá, uma linha que diz: Maria é a advogada nossa. Salve Maria, nossa advogada, não sei o quê. Um dia eu vou decorar de novo esse Salve Rainha. Não sei para quê. Mas tem lá uma ideia de onde esse pessoal tirou. O Ariano Suassuna, por exemplo, ele era um cara muito esclarecido, embora parecesse que ele fosse assim, meio no chão, ele era muito culto e muito esclarecido. Então, ele podia estar seguindo a doutrina católica, que é realmente, do ponto de vista de compreensão humana, até que faz algum sentido. Quer dizer, tem um juiz, um advogado de defesa e um advogado de acusação, que é o promotor, né? O promotor que faz as acusações. Enfim, joia. Joia. Só fazendo parênteses aqui em relação ao Ariano Suassuna, eu gosto muito dele. Eu também. Esse cara é um gênio. E, embora é um católico ali, fervoroso, né? Mas eu achei... Eu tenho um grupo no Facebook, que chama, acho que Chicó, que é o personagem dele ali, e que fica coloca diversas coisas dele, né? Coloca
palestras dele, coloca trechos de apresentações dele, coloca trechos de livros, de personagens dele, então eu gosto muito, eu acho o Ariano Suassuna um cara sensacional. Como é que chama o site? É um site dele? Não é um site, não, acho que é uma página no Facebook, não é um perfil no Facebook. Isso. É um perfil no Facebook, se não me engano, chama Chicó. Ah, sim. E a gente tem que lembrar que essa imagem dele já tem mais de 50 anos, né? O texto do Suassuna. Isso. E achei muito interessante que uma vez ele estava falando da geração e tudo mais, e ele falou assim, ele estava falando da música brasileira, ele estava assim, tem música brasileira assim, que fala assim, né, tem gente que vai lá e canta, né, que meus heróis morreram de overdose. Ele falou assim, eu acho, aquele jeito simplão dele, né, nortista e bem simplão, assim, eu acho só absurdo uma pessoa cantar, né, que meus heróis morreram de overdose. Outro dia me perguntaram, e eu disse assim, meu herói morreu pregado numa cruz, né. Achei bem interessante a colocação dele. Gosto muito do Ariano Suassuna. Muito bom. Muito bem. Vamos para a terceira e última pergunta, né? A Bíblia ensina que seremos julgados com a medida que julgarmos os outros. Então a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados, e seremos julgados à medida que julgamos os outros. Isso é uma indicação que no dia do juízo, o processo de julgamento será significativamente diferente entre as pessoas? Ou seja, aqueles que julgaram mais os outros, aqueles que usaram de menos misericórdia para com os outros, terão um peso maior no seu julgamento em função da forma como eles se comportaram aqui na Terra? Agora é com você, Thaís. Agora você vai ser a primeira. Olha, Eli, sabe que eu tenho a impressão, assim, que isso já ocorre em vida, no nosso dia a dia. Pelo menos eu tenho muito isso, assim, eu observo no mundo corporativo ou no dia a dia, quando você é mais empático, mais misericordioso, você recebe isso de volta das pessoas, né? E quando você é uma pessoa dura, intolerante, no sentido de, né, assim, não admitir nenhum tipo de erro, sempre é muito implacável em relação a isso, me parece que você também recebe isso. Claro que não é uma regra, mas eu tenho observado isso bastante. Então, eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Não sei como seria esse processo, nem imagino, né, como vai ser nesse momento do julgamento, mas eu acho que isso essa questão de plantar e colher, é mais ou menos isso, assim, que seria. Se você plantou mais misericórdia e empatia, eu acho que você vai colher isso lá. Muito bom. Patrô. Não, é você agora. Eu? É que eu já dou a resposta já, né? Tá bom. De novo, né? Aí você fala assim, eu não sei muito como vai ser. Realmente, a gente não sabe, né? A gente está aqui, em alguns casos, né? E esse aqui é o legal desse livro do Sproul, que algumas vezes a gente não tem resposta, não sabe exatamente o que vai ser considerado, né? A gente às vezes pega alguns textos bíblicos e se embasa neles para poder ter uma determinada ideia, né? O que o Sproul fala nós seremos julgados por um juiz justo, infalível, né? E imparcial e onisciente. Um juiz que conhece todas as coisas. Ora, nesse julgamento, assim como há o julgamento aqui nos nossos tribunais, aqui na Terra, né, existem agravantes e existem atenuantes. Né? Ele dá esta é a mesma ideia. Haverá no nosso julgamento agravantes e atenuantes. Mas, de novo, ele volta à ideia. Agravantes, atenuantes, não para dizer se você entra ou não no céu.
porque não é pelas nossas obras. Então, pelas nossas obras não significa se, puxa vida, agora, como se ele colocasse os nossos erros né, de um lado da balança, os nossos acertos do outro lado da balança, e dependendo de onde pendeu a balança, significa assim, não, você entra no céu, você entra no céu. Essa ideia é uma ideia completamente equivocada. Porque se a gente tivesse essa ideia, a gente estaria validando o fato de que o que nos dá a garantia da entrada no céu são as nossas obras, e não são. Né? Então, eu digo assim, pô, mas então que peso há? Há o peso nessa questão do seu galardão. Da onde você vai sentar? Você vai sentar na econômica, na classe, na business, econômica com um pouco mais de espaço, né? Ou você vai sentar, ou você vai voar de voo de avião fretado aí, vai de jatinho particular. Jatinho particular. Né? É essa a ideia, né? Você só pergunta, e aí, que texto que o Sproul se baseia, né? Ele vai em Mateus 5:7, né? No Sermão do Monte, onde diz assim: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ora, isso vale, aí eu concordo com você, Thaís, porque na questão de que isso vale desde agora, né? As pessoas, às vezes, elas estão observando as nossas ações. E se elas percebem que você age com misericórdia, é muito maior a chance de você receber misericórdia dos outros do que você receber algum tipo de. Claro, nem sempre. Aqui não é justo. Às vezes aqui você age com misericórdia de uma pessoa. Existe lá a parábola daquela pessoa que tinha uma dívida enorme com o rei, né? E o rei foi lá e ele foi lá e foi pedir perdão para o rei. O rei foi lá, nem que ele trabalhasse a vida inteira, ele teria condições de pagar aquela dívida. Aí ele vai lá e fala assim, tá bom, vai. O rei ficou com dó dele, foi lá e perdoou. Aí essa mesma pessoa vai lá e encontra com uma pessoa que tem uma dívida muito pequenininha com ele. E ele vai lá e fala assim, não, né, você vai ter que me pagar, né? Nem que eu te jogue na prisão para você só sair da prisão quando você me pagar. Quer dizer, esse aí, né, alcançou misericórdia com né, uma misericórdia muito grande, mas depois não usou de misericórdia para com o outro. E esse é o nosso exemplo, porque no final de contas é exatamente a nossa ideia, né? Recebemos a salvação de Cristo, né? Que é uma salvação através de Cristo, é uma salvação de muita misericórdia, porque é uma dívida com a qual não podemos pagar, né? É impossível de pagarmos essa dívida. Então, se não agirmos com misericórdia com os outros, nós vamos estar agindo exatamente como agiu esse senhor dessa parábola, né? Isso é uma coisa difícil da gente, às vezes, saber, né, como agir. Às vezes você está no dia a dia e aí você vê uma pessoa que fez tanta maldade e tudo mais, e aí você fala assim, nossa, agora eu ter que ajudar, ou é a mesma coisa, né, de você agir com misericórdia com os presos, que é coisa que a gente estudou na aula passada, né, que podemos abandonar aqueles presos? Não, Jesus Cristo inclusive disse que aqueles que, né, que estive preso e fostes me visitar, né, e aí, nesse sentido de que a gente também tem que agir com misericórdia também com essas pessoas, mesmo que elas não mereçam, mesmo elas não merecendo, né, porque nós também não somos merecedores da misericórdia que nós recebemos. Então o Sproul termina o seguinte: há uma enorme vantagem em ser misericordioso nesse mundo. Né? Há uma enorme vantagem, porque Deus pesará isso na balança em nosso julgamento final. Então ele concorda com a mulher, assim, olha, sim, né, me parece que a Bíblia diz que se você tiver misericórdia aqui, você irá alcançar misericórdia. Você pode alcançar essa misericórdia aqui na terra, como você falou, né, mas também, certamente, no julgamento final, porque essa é uma promessa que Jesus Cristo faz no Sermão do Monte. Certo, patroa? Certo, perfeito. Então, tá bom.
Bom, acho que a gente vai ter só mais... vou acabar com esse trecho do livro também aí, e eu tentar abordando ainda outros capítulos que a gente não abordou, porque acho que a gente vai ter aí mais 2 aulas, né, ou 3, não sei quantas aulas mais nós vamos ter ainda, quando é que vai voltar as aulas em dezembro, tudo junto, né? Mas você sabe. Precisamos ver o planejamento até, mas é isso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que ficou muito claro, foi muito bom, aliás. A gente aprendeu bastante e teve a oportunidade de colocar as nossas ideias também. Foi muito bom. Muito bom. Melhor Sim, que... Tem sido muito boa essas aulas para a gente refletir, conversar, eu gosto bastante. Apesar de nem sempre falar muito. Se alguém quiser se converter para os adventistas, eu tenho um livro aqui chamado Os Sete Mitos do Adventismo. Né? 7 mitos do Adventismo. Eu posso emprestar para quem quiser se converter ao Adventismo. Pelo menos ele vai se converter consciente de que ele está caminhando através de mitos. Os mitos, exato. Muito bem. Gente, muito obrigado. Obrigado, Thaís. Obrigado, patrô. Bom domingo a todos aí. E a gente se encontra aí de novo domingo que vem. Hoje acho que a eleição atrapalhou o povo aí. É verdade. Obrigada a você, Eli. Tá bom? Sabe, tem uma coisa também, Eli, o pessoal falou, você